Ok, então assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, fala, pede para falar, pode abrir o microfone, fica à vontade para falar, para questionar, para perguntar, e a gente vai dialogando, tudo bem? Assim que a gente finalizar a aula, eu já posto tudo lá no SIGA, tá? A aula gravada, o PDF, as coisas praticamente que a gente for utilizando. Então, a proposta hoje é falar um pouquinho sobre as principais propriedades, né, que a gente usa em sala de aula, seja lá no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, no superior. Essas propriedades, elas estão sempre presentes no nosso dia a dia, né? Então, eu queria fazer um recorte histórico, né, praticamente da aritmética, né, que eu acho que é um dos pilares da matemática, né? Então, a gente consegue buscar em livros de história antigo, né, ou até em alguns livros de matemática que envolva a parte de aritmética, né, ao qual isso teve início lá com os egípcios, né, babilônios também tiveram esses primeiros contatos, né, a necessidade de envolver matemática para resolver seus problemas, né. Então, os egípcios, por exemplo, eles utilizavam um sistema numérico, né, baseado em hieroglifos, véio. Olha quanto a gente evoluiu de lá para cá, né, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, né. Então, eles queriam fazer multiplicação e divisão, véio. Então, você imagina que ele já, por algum motivo, já sentia a necessidade de querer efetuar essas operações, né. Bom, em seguida a gente tem esses babilônios aí, e eles desenvolveram um sistema numérico posicional com base 60. Então, hoje, a gente usa a base 10, né? Mas, por algum motivo, eles já, né, pensaram num sistema numérico posicional de base 60. Então, essas civilizações antigas, eles já tinham interesse em manusear a matemática, em operar, né, em realizar essas coisas de modo a responder perguntas que eles queriam, né, e problemas que provavelmente do dia a dia que eles tinham lá na realidade deles, né? Bom, a gente também se depara com a Grécia, né? Então, acho que a Grécia já é um momento que boa parte aqui da gente já ouviu falar, já se situou, já teve contato, né? Então, essas figuras clássicas aí, como Pitágoras, por exemplo, Euclides, são faladas até hoje, né, nas aulas, né? Vai, não vai, eu estou dando aula, Pitágoras aparece, vai, não vai, preciso falar de Euclides, né, da sua geometria, né? Geometria plana. Então, assim, os caras estavam lá antes de Cristo, né? E até hoje esses caras são falados, são relembrados, e não tem o que fazer, né? Entraram para a história mesmo com suas invenções matemáticas, né? Com suas criações, né? Com suas fórmulas, e utilizado até hoje, com aplicabilidade até hoje. Então, Pitágoras, por exemplo, investigou os números e suas relações com a geometria, né? Ele amava a geometria, né? Então, por exemplo, introduziu o conceito de números perfeitos, né? Bom, Euclides organizou o conhecimento matemático em sua obra, né? Que a gente, quem nunca leu e tiver a oportunidade, leia. É um livro grande, parece uma bíblia, na verdade é uma bíblia da geometria plana, né? E numa linguagem, acredito eu, um pouco difícil, né? Que você, né? A linguagem que eles tinham naquela época não é a mesma de hoje, né? Então, a gente hoje enuncia os resultados de Euclides de uma forma diferente, né? Elegante, que acredito que às vezes até as crianças conseguem compreender, mas se você tiver a oportunidade de fizer um teste, não precisa nem mandar as crianças lerem o livro de Euclides, a gente mesmo. Quando a gente vai ler, você diz assim, nossa, ele está dizendo isso, cara. Porque a linguagem deles, né, o jeito de se comunicar era diferente, né? Bom, a gente também tem uma influência forte da Índia, tá? A gente pode até não falar, a gente pode até não citar essas coisas durante as nossas aulas, mas a gente tem uma referência muito forte, uma contribuição muito forte, inclusive até hoje, né, dos indianos na matemática, né? Então, o Brahmagupta, por exemplo, é um dos caras que tem os resultados em geometria excelente. E o Brahmagupta já sentia a necessidade de operar com zero e números negativos, né? Então, você olha assim, caramba, preciso melhorar o conjunto que a gente entende que para contar as coisas, né?
a gente usava os naturais, né? Foi o primeiro conjunto que surgiu ali para contagem. Só que os naturais, por sua essência, não tinham o número zero. Só contava o que tinha. Se não tinha, não contava. Mas depois houve-se a necessidade de, poxa, tenho 2 vacas, morreram as 2, fiquei com quantas? Nenhuma. Então, como representar o nenhuma, o nada, né? Então, houve-se a necessidade de criar essa representação, né? O zero, né? Então, o Aryabhata também, ele contribuiu com algumas ideias, né, de algarismo e sistema decimal. Eu estou dando só um resumo da história, né? Tem outros e outros e outros que a gente poderia passar um dia aqui, cara, comentando, falando e das suas contribuições matemáticas, das suas habilidades. Porém, a ideia aqui é trazer um recorte rápido, tá? Bom, durante a Idade Média, né, o mundo árabe preservou e expandiu o conhecimento matemático, né? Então, a álgebra, por exemplo, tem uma forte influência desses caras aí. E um deles, por exemplo, o Al-Khwarizmi, ele desenvolveu métodos algébricos e fez avanços importantes para a aritmética, né? Então, boa parte do que a gente faz hoje, esses caras trabalharam nisso, né? Completar quadrado, cubo de uma diferença entre quadrados. Esses caras trabalharam nessas brincadeiras aí para tentar resolver esses problemas que apareciam lá de alguma forma, né? Bom, então, o Al-Kindi, por exemplo, ele difundiu o sistema de numeração indo-arábico e o conceito de zero na Europa. Porque esses conceitos, quando chegavam na Europa, por exemplo, eles não eram aceitos. Não, isso não faz sentido. Isso é maluquice desses árabes aí. Então, a matemática leva um certo tempo até digerir essas coisas, até grandes matemáticos dizerem, não, esses caras estão certos, é verdade. Faz sentido, né? Melhorou a matemática, né? Então, a gente chega ao que a gente tem hoje de ensino nas universidades, no ensino básico, né? Então, a gente chega com o Renascimento, né? E a matemática moderna, né? Então, Fibonacci, por exemplo, é um cara que provavelmente todos vocês devem ter ouvido falar, né? Então, ele introduziu os números indo-arábicos na Europa, substituiu os números romanos, né? Tarefa difícil, né? Pegar os números romanos e falar, olha, esquece isso, vamos usar isso aqui. E até as pessoas aceitarem, ser divulgado, ser aceito, isso não é uma tarefa fácil e demora, né? René Descartes é o cara que está aí. A gente usa o sistema cartesiano até hoje, cara, em várias coisas, né? Localização de GPS, por exemplo. Então, são coisas que os caras fizeram e que a gente não vai abrir mão disso nunca. Isso aí, provavelmente a Terra se destrua e a gente continue usando plano cartesiano, cara. Então, René Descartes contribuiu para a álgebra, né, e a aritmética através do conceito de coordenadas cartesianas. Então, uma vez que a gente consegue o conceito de coordenadas, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, tá? Então, muito importante a contribuição desses jovens. Bom, aí a gente já está num nível bem avançado, tá? Então, a matemática do século XVIII é representada por Gauss, né? Gauss é um fenômeno na matemática, né? Provavelmente vocês também ouviram falar sobre Gauss, né? Então, o Gauss fez contribuições fundamentais para a teoria dos números, por exemplo, particularmente na aritmética modular. A gente vai estudar isso nessa disciplina, né? Nas próximas aulas. Laplace também é um cara bem famoso, né? Provavelmente vocês devem ter ouvido do Laplace no ensino médio, ao resolver determinantes, né? É onde aparece as primeiras contribuições do Laplace, né, na área de probabilidade e determinantes, mas Laplace também contribuiu para aplicações na aritmética, tá? E em outras áreas, né? Então, é só um resumo desses matemáticos aí que deixaram praticamente seu nome na história, né? E aí a gente chega, por exemplo, no século XX, né? A teoria dos números teve avanços, nossa, significativos demais, cara, e continua, né? Então, o Kurt Gödel, ele resolveu problemas, né, envolvendo análise, né, teoria dos conjuntos, ao qual muitos matemáticos ainda se debruçam em cima dessas teorias, buscando
resolver problemas que ainda estão em aberto, né? Então, é apenas um recorte. Existem outros e outros matemáticos importantes. Por exemplo, eu não falei do Euler. O Euler tem uma contribuição fantástica também na matemática. Mas a ideia era só trazer um recorte rápido, né, para a gente perceber de onde a matemática começou lá antes de Cristo e onde a gente chegou hoje. Bom, então a gente tem que a aritmética, ela tem esse desenvolvimento, ela contribui para todas as civilizações, né? Sejam os egípcios, sejam os indianos, árabes, sejam os brasileiros, os nordestinos, os alagoanos, os maceienses. Ela chegou aqui da melhor forma possível, né? E a gente continua hoje, às vezes, estudando o que esses caras fizeram lá atrás, né? Nesse tempo que não era fácil, né? Estudar matemática nessa época, acredito que não era nada amigável nem fácil, né? Mas a gente continua nessa luta. Bom, e aí surge a definição de conjunto dos números naturais, né? E aí a gente se depara com essas duas definições aí, né? Uma contendo o número 0, outra sem o número 0, porém, são só convenções, né? São coisas que a gente pode continuar trabalhando, dando aula, porém, dependendo do contexto, dependendo da situação, né? A gente pode considerar o conjunto dos naturais com o 0 ou sem o 0. A Elis teve a oportunidade de pagar uma disciplina comigo, né? De introdução à análise na reta, né? E lá esse conjunto dos naturais, ele é muito discutido, né? Considera o 0, tira o 0, não vai o 0, o que é que faz com o 0? Bom, então, o contexto do que usar, de onde usar, para que usar, é muito relativo. Mas acredito que no ensino básico, ou no ensino fundamental, até no ensino médio, né? O conjunto dos números naturais, ele vem acompanhado do 0, né? Isso não é problema nenhum, tá? É só por uma questão digamos que de elegância, né? Alguns matemáticos acreditam que o conjunto dos números naturais, na sua essência, né, quando foi definido para contar, né, ordenar os objetos, ele não tinha o 0, né? A necessidade do 0 surgiu depois, né? Com alguns outros matemáticos perceberam a necessidade de aparecer o 0, né? Bom, uma vez que a gente tem um conjunto dos naturais, é natural que a gente queira operar com os elementos do conjunto, né? Então, dado dois números naturais, a soma dos naturais pertence ao conjunto dos naturais, né? Ou seja, o produto também está lá nos naturais. Então, a gente consegue pegar elementos de um conjunto cuja soma e o produto permanece dentro do conjunto. E isso é chamado de uma propriedade do fechamento, né? Os elementos do conjunto operam dentro do conjunto e o seu resultado cai dentro do próprio conjunto. Uma outra propriedade interessante é a associatividade. E a gente trabalha com isso, na verdade, né, no ensino fundamental, no ensino médio, no nosso dia a dia. Porém, a matemática sentiu a necessidade de formalizar essas coisas, né, de escrever como é que essas propriedades funcionam. Será que funciona para todos os conjuntos? Será que isso é válido para todos os conjuntos? Então, é assim que os matemáticos vão tentando, de alguma forma, construir as teorias, né? Então, a gente tem essas primeiras propriedades, né? Bom, a gente também tem uma propriedade que se chama comutatividade. Será que somar dois números naturais, mudando a ordem, influencia no resultado? Ou seja, A mais B é igual a B mais A? Será que multiplicando dois números naturais, a ordem de multiplicação influencia no resultado? Então, essas propriedades foram sendo escritas para que a gente entenda como funciona cada conjunto. E aí, a propriedade do elemento neutro, né? Então, o 0 é um elemento neutro para adição, assim como o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, A mais 0 é o próprio A. A vezes 1 é o próprio A. Então, a gente tinha essa necessidade de saber se essas propriedades são válidas, tá? Bom, juntando essas propriedades, a gente consegue algo chamado de distributividade. A multiplicação é distributiva em relação à adição.
Ou seja, a multiplicação de um número por uma soma é igual à soma das multiplicações de cada número pelo mesmo número. Bom, isso é uma propriedade que a gente utiliza muito, né? Alguns colegas meus, por exemplo, que trabalham em cursinho, até alunos agora mais novos, chegam na aula e falam, professor, essa propriedade é a propriedade do chuveirinho, né? Eu falei, pô, não conheço como esse nome, velho. É a propriedade distributiva. Não, mas o meu professor no cursinho falou que era o chuveirinho, né? Bom, então vale a criatividade, né? Mas tudo isso está bem escrito na aritmética, né? Outra coisa é que dentro dos números naturais, o ser humano tem a necessidade de ordenar, né? Após o número 1 vem o número 2. Após o 2 vem o 3. Depois do 3 vem o 4. Importante, né, para muitas aplicações matemáticas, né? Saber ordenar as coisas, tá? Bom, uma vez que a gente faz um passeio pelos naturais, a gente entende a necessidade de construir novos conjuntos, né? E apesar de construirmos novos conjuntos, os reais, por exemplo, mais moderno, sofisticado, com propriedades interessantes, a gente não abandona os naturais. Por quê? Porque os naturais ele é uma base forte da aritmética. É uma base forte do princípio de indução, por exemplo. É uma base muito forte para quem estuda a teoria dos números. Então, por mais que a gente evoluiu, construiu um carro elétrico, um carro moderno, mas a gente não abandona o carro antigo, ele está lá, é útil em alguns momentos, em algumas aplicações. Bom, aparece a necessidade de evoluir o nosso conjunto, acrescentar mais alguns elementos, né? E aí a gente chega na definição de números inteiros. E aí a gente acrescenta aos naturais o zero e os seus elementos opostos, ou os seus simétricos. Então, o conjunto dos inteiros contém dentro dele os naturais. E acredito que, uma vez que a gente tem essa propriedade, essa capacidade, a gente tem o interesse de acrescentar naquelas propriedades que a gente já tinha algo como a subtração. Eita, então já tinha adição de elementos, já tinha multiplicação, eles eram fechados, caíam sempre dentro do conjunto, e agora eu tenho a subtração. Ao subtrair dois números inteiros, o resultado continua sendo um número inteiro. Bom, com isso eu consigo desenvolver propriedades de associatividade, que a gente já conhecia, mantém-se essa propriedade. A gente também consegue ter comutatividade no conjunto dos números inteiros, e a gente também tem o mesmo elemento neutro e o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação, são os mesmos. Eles são preservados uma vez que a gente melhora o conjunto dos naturais, mas essas propriedades, por sua vez, são preservadas. Ah, mas será que as outras também são preservadas? Resposta, sim. Só que agora a gente tem outra propriedade. Para cada elemento do conjunto dos números inteiros, a gente tem o seu inverso. E o inverso é nada mais, nada menos do que o elemento ao qual somado com o seu inverso, ele dá zero. Então, se eu tenho um A, o menos A é o seu inverso. Por quê? Porque uma vez que eu somar A com o menos A, ele dá o elemento neutro. E isso é muito utilizado em álgebra, né? Para resolver muitos problemas. A gente quer buscar essa neutralidade, né? A gente quer anular as coisas. E para anular, a gente precisa sempre tomar o seu inverso aditivo, né? Bom, distributividade também continua valendo. São propriedades que a gente não perde. Ordenar no conjunto dos inteiros continua valendo, a gente continua mantendo ordem, preservando ordem. Dois números inteiros são ordenáveis, a gente sabe que menos 3 é menor do que 0, a gente sabe que 2 é menor do que 5. Então a gente mantém essas propriedades, ou seja, uma vez que a gente estendeu os naturais para os inteiros, a gente continua fazendo as operações, ganhamos agora uma subtração, e os nossos conjuntos continuam com propriedades matematicamente interessantes, né? Então, essas coisas são fundamentais para a matemática, né? Inclusive, resultados negativos aparecem em muitas aplicações, em muitos problemas. Então, foi um avanço para a matemática, porém, a gente nunca está satisfeito, né? Então, surgiu a necessidade de dividir números. E aí, os inteiros já não estavam mais suportando essa necessidade, né? Então, eu queria dividir 5 por 2. E aí já não caía um número inteiro o seu resultado, né?
Então, surgiu a necessidade de criar esses números racionais. Algebricamente, eles são escritos em forma de fração A sobre B, com A e B inteiro, porém, o B tem que ser diferente de zero, né? A gente não pode dividir por zero. Uma vez que a gente tem essa necessidade, a gente faz a mesma pergunta. Somando números racionais, continua sendo um racional? Resposta, sim. E como é que somam dois números racionais? Então, A sobre B mais C sobre D, ele é somado da seguinte forma. A mais D somado com B mais C no numerador, dividido por B vezes D. Assim que somam dois racionais. E a subtração, semelhante, só troca o mais pelo menos. A multiplicação de A sobre B vezes C sobre D é multiplicar o A pelo C e dividir pelo B vezes D. Também é um número racional. Assim como dividir dois números racionais, né? É o clássico, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, essas são as propriedades de fechamento dos racionais. Todas essas operações continuam sendo racionais e elas preservam a associatividade e comutatividade, assim como os naturais e os inteiros também preservavam essas propriedades. E vocês devem ter uma experiência até melhor do que a minha, de que quando vai trabalhar esses números fracionários no ensino fundamental, seja 1 ou 2, os alunos têm muita dificuldade, né? Muita deficiência, porque brincar com inteiros e naturais aparenta ser até mais tranquilo, né? Já quando você vai trabalhar com números racionais e as regras de somar, subtrair, dividir e multiplicar dos números racionais, né, como foi apresentado aqui na propriedade do fechamento, já não fica tão legais, já não é tão fácil, tão claro assim, né? E os alunos realmente que vão sentir a dificuldade, né? Então, é natural que a gente tenha essa deficiência, né, em trabalhar os números racionais, e a gente busca alternativas, né, busca alguma metodologia, busca algum jogo, busca alguma coisa para tentar, né, convencer o cara de que aquelas frações, trabalhar com frações é algo que funciona e dá certo, né? Então, no caso dos números racionais, a gente também tem elemento neutro, o zero, e ele também preserva a propriedade, né? A sobre B mais zero dá o próprio A sobre B. E a gente também tem o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, A sobre B multiplicado por 1 dá o próprio A sobre B. E aí, será que existe elemento inverso nos racionais? Sim, existe. Quem é o inverso de A sobre B? É o menos A sobre B. Por quê? Porque quando eu somar A sobre B com menos A sobre B, vai dar zero. Assim como, será que existe agora um inverso multiplicativo? Então, será que existe um racional tal que quando eu multiplicar por A sobre B dá 1? Resposta, sim. E o inverso multiplicativo de A sobre B é o B sobre A, desde que A também seja diferente de zero, né? Então, observe que a gente evolui matematicamente, né? Sai dos naturais, vai para os inteiros, vem para os racionais. As propriedades agora ficam cada vez mais complicadas, digamos, né? Porém, são coisas que a gente ainda mantém a estrutura do conjunto, né? De modo que a gente consegue operar sem ter problemas algum. Então, distributividade continua valendo, e agora a gente precisa ordenar números racionais. E aí a gente consegue perceber que para ordenar números racionais a coisa fica um pouco mais delicada, né? Mas a gente também consegue critérios, formas de ordenar, né? Então, A sobre B é menor que C sobre D, se ao fazer o A multiplicado por D, ele for menor que o B vezes C. Então, são alguns critérios que a gente escolhe para tentar decifrar se aquela fração é menor do que a outra ou maior do que a outra. Bom, e aí a gente chega na conclusão de que os números racionais são fundamentais na matemática, né? Porque inclui todos os números inteiros e fracionários, né? Então ele engloba os naturais e os inteiros. Então a gente forma um sistema numérico completo na qual é possível realizar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, com exceção da divisão por zero, né? Tem que lembrar que a gente não consegue dividir por zero em lugar nenhum. Bom, essas propriedades discutidas são essenciais para o entendimento da aritmética e da álgebra, principalmente o meu ensino fundamental todinho. Por quê? Porque a gente vem ter contato com os números reais praticamente no ensino médio.
Então, quando a gente vai estudar funções, é onde começam a aparecer, olha, o domínio dessa função é todos os reais. E aí a gente conhece, por exemplo, o R positivo, o R+, conhece o R negativo, e começam a ter as propriedades. Porém, é praticamente no ensino médio que a gente tem esse contato mais contínuo com o conjunto dos números reais. Os racionais inteiros e naturais praticamente estão ali frequentemente no nosso ensino fundamental, né? Quem dá aula no fundamental praticamente percebe isso, né? E à medida que a gente vai chegando lá no 7º, no 8º, no 9º ano, a gente se depara com coisas mais, com propriedades mais interessantes desses conjuntos. E a gente tem essa missão de preparar esses alunos para que eles, ao saírem do nível do Fundamental 2 e cheguem no ensino médio, eles consigam superar esse abismo que ele vai passar, né? Porque eu acredito que essa mudança do ensino fundamental para o médio, ela causa um impacto na cabeça do aluno, né? Assim como o aluno, às vezes, termina o ensino médio e vai fazer um curso superior. Sei lá, por algum motivo, ele escolheu fazer bacharelado em matemática, né? Licenciatura em matemática, engenharia civil. Ele vai sentir um baque muito grande na mudança na postura, né, na necessidade da matemática, e ele às vezes não vai ter essa matemática, essa base dele não vai ser muito sólida, ele vai ter que muitas vezes recorrer a outros mecanismos, né, estudar por fora, correr ao YouTube, sei lá, baixar livro, fazer cursinhos, ter aulas de reforço. Por quê? Porque aquilo do ensino médio dele não foi suficiente, e os professores, em geral, no ensino superior, consideram que aquilo já foi aprendido, aquilo já é conhecimento do aluno. Ele precisa chegar com aquele conhecimento, e às vezes a gente sabe que não é verdade, né? Dependendo da formação, dependendo de onde você veio, onde você estudou, você sabe que muitos conteúdos desses, muitas coisas dessas não são bem feitas para a gente tem essa deficiência, tem essa dificuldade, e a gente vai ter que recuperar isso em outro lugar, de alguma forma, em paralelo, enquanto o curso de graduação vai caminhando. Então, boa parte das reprovações que eu vejo, das desistências no ensino superior, é por esse viés, né? Do aluno ter uma base muito mal feita, ele não consegue acompanhar as aulas de cálculo, por exemplo, e ele termina se desesperando, vai repetindo 1, 2, 3, 4 vezes, ele não consegue, infelizmente, ele desiste, né? Bom, então, chegamos no conjunto dos números reais, que é praticamente o que a gente precisa para fazer a matemática básica funcionar com as propriedades da sua melhor forma possível, né? E o conjunto dos números reais, ele tem dentro dele os racionais, os inteiros, os naturais, e ele tem agora outras propriedades, né? Inclusive propriedades interessantes, bonitas e sofisticadas, de modo que a gente, ao fazer uma licenciatura em matemática, aparece lá uma disciplina de introdução à análise na reta, cara, análise real. E essa disciplina é o terror, velho. A gente sabe que o negócio é pesado, porque estudam-se coisas lá que você olha assim, caramba, eu preciso passar por isso mesmo, velho. Então, por exemplo, tem uma observação aí, ó, o conjunto dos reais, ele é denso. Eita, poxa, agora já ficou complicado, né? O professor estava falando de operação de distributividade, associatividade, elemento neutro. Aí agora vem esse tal de o conjunto dos reais é denso, né? Ou seja, entre dois números reais sempre existe outro número real. Então, perceba a curiosidade dos matemáticos de dizer, cara, dado dois números reais, dentro dele tem outro real ou não? A pergunta serve para os racionais. Dado dois racionais, dentro deles, tem outro racional? Tem. Basta tirar a média entre eles que você constrói outro racional. E aí o ser humano, né, utiliza sua criatividade, sua curiosidade para ir buscar perguntas que às vezes não é verdade. Então, por exemplo, suponhamos que a gente esteja trabalhando num conjunto e o conjunto seja o conjunto dos números ímpares. O conjunto dos números ímpares é o conjunto que tem o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, por aí vai. E a pergunta que eu faço bem básica é a seguinte: somando dois números ímpares, ele continua sendo um número ímpar? Ou seja, o conjunto dos números ímpares é fechado?
3 mais 5, 8. Eita, 8 não é ímpar. Então, o conjunto dos números ímpares, por exemplo, é um conjunto com propriedades fraquíssimas. Ele não pode ser usado para generalizar a matemática. Por quê? Porque ele é um conjunto que nem fechado é. Somando dois números ímpares não dá um número ímpar. Eita, poxa. Que pena. Então, a matemática surge com essas curiosidades, né, com esses despertares, de modo que, às vezes, a resposta é algo não tão simples, né? Então, ao estudar números reais, né, nessa disciplina da licenciatura chamada análise na reta, a gente sente a necessidade de estudar supremo e ínfimo de um conjunto. Nossa, isso é um momento que o aluno olha assim, cara, o que é que eu estou fazendo aqui nesse curso, velho? Eu achei que eu ia estudar coisas mais palpáveis, né? Mas a matemática, às vezes, tem essa parte de dizer, não, a gente vai ter que estudar coisas um pouco mais abstratas, né, um pouco mais delicadas, porque está dentro lá da pureza da matemática, né? Alguém questionou aquilo, perguntou aquilo e vai ter que ir atrás da resposta. E, às vezes, responder essas coisas requer uma habilidade matemática que, às vezes, a gente olha assim, cara, não nasci para isso. Já me deparei com isso várias vezes. Durante a graduação, olhar assim, cara, não tenho habilidade para isso, cara. Isso é muito abstrato, eu não consigo fazer isso. E aí a gente insiste mais um pouquinho, permanece, vai lá e consegue. Aí no mestrado você olha assim, cara, não dá para estudar equações diferenciais parciais, isso é muito escroto. Aí você insiste um pouquinho, supera. Aí você vai para um doutorado, aparece lá uma teoria, você diz assim, cara, quem inventou isso, bicho? Mas você insiste mais um pouquinho e supera, né? Então, é por isso que eu disse no início, né, que a vontade de você querer, de vencer, tem que ser maior, cara. Porque em muitos momentos a gente vai ter vontade de desanimar, de dizer, cara, não dá, não estou entendendo isso, não está legal. Vamos insistir um pouco, né? Faz um cafezinho, toma um banho, dá uma corrida, nada um pouquinho, escuta uma música, volta, lê de novo, estuda de novo, tenta mais um pouquinho, procura um outro livro, se a linguagem está bom, vou tentar um outro. E assim, acredito que a gente vai conseguindo, né? Aprender, ter esse conhecimento e evoluir, né? Bom, então, o conjunto dos reais mantém a propriedade de fechamento, ele consegue somar, subtrair, multiplicar, dividir do mesmo jeito que os outros. A gente também tem as propriedades de associatividade e comutatividade, também é tudo válido dentro dos reais, não é à toa que no ensino médio a gente não tem problema nenhum com isso, a gente trabalha de uma forma que a gente nem se preocupa, na verdade, né? A gente dá aula tranquilamente, sem se preocupar com essas perguntas que estão aqui. É comutativo? É associativo? Não precisa se preocupar. A matemática já foi bem estruturada com relação a isso. Alguém já demonstrou todas essas propriedades. Então, por isso que os alunos do ensino fundamental e do médio usam sem maiores problemas, sem o professor ter que estar demonstrando isso, sem que estar provando isso. Não. A gente usa com a maior naturalidade. O único problema aparece quando a gente vai para o ensino superior, aparece essa disciplina de teoria dos números ou de introdução à análise na reta, e lá o professor Arlisson vai dizer, eu quero que você prove que no conjunto dos reais ele tem a propriedade de comutatividade no produto e na soma. Aí é a parte onde os alunos olham para mim e falam, não, professor, tem que provar isso. Vamos tentar provar algumas dessas para a gente perceber a dificuldade que existe em fazer essas demonstrações, né? Quem criou a teoria passou por isso, né? Dedekind, Cantor, o Kurt Gödel também passou por isso, então faz parte, né? Então, os números reais também têm elemento neutro, seja na adição ou na multiplicação, é preservado. Para cada elemento A, ele também tem o seu inverso, né? Tanto na soma como na multiplicação. Essas propriedades continuam valendo, de modo que a gente preserva também distributividade. O conjunto dos números reais também é um conjunto ordenado, ou seja, dado dois números reais, eu sempre posso responder a seguinte pergunta: dado A e B, ou A é menor que B, ou A é igual a B, ou A é maior que B. Ou seja, eu consigo sempre dizer quando dois números reais são ou é maior, ou é menor, ou é igual. Então, é uma propriedade interessante, que é a propriedade de ordenar as coisas, né? A gente está interessado nisso, né? E aí, tá aí a propriedade da densidade dos reais, né? Que eu questionei, né? Logo no início.
E a densidade é uma coisa interessante que está presente nos racionais, está presente nos irracionais e nos reais, né? Então, a propriedade de densidade afirma que entre quaisquer dois números reais sempre existe um número real, tá? Então, é uma demonstração um pouco carregada, tá? Não estamos interessados aqui em fazer demonstração de nada disso. Estamos apenas fazendo uma revisão, recapitulando essas informações, que são informações que a gente já conhece, que a gente já praticamente trabalha desde o nosso ensino fundamental, nosso ensino básico, e que a gente vai precisar relembrar um pouquinho só para dar continuidade, né? Então, aí, por exemplo, o número A e B, entre eles existe um C, né? A densidade é essa, garante que existe um número entre eles. Então, por exemplo, entre o número 1 e o 2, existe o número 3 meios, né? E aí, se você prestar atenção, entre o número 1 e o 3 meios, existe um outro número real, que é o 1,25. E por aí vai. Então, curiosidades matemáticas que esses matemáticos deixaram suas contribuições e que hoje elas trazem uma relevância muito grande, né? Então, o conjunto dos reais traz uma outra propriedade, e essa, por sua vez, é muito mais complexa, né? E é sobre a completude dos reais, né? Ele é um conjunto completo. Então, o conjunto dos números reais ele é completo, o que significa que qualquer conjunto não vazio de números reais que seja limitado superiormente tem um supremo. Ou seja, é um menor número real que é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. Então, a definição de ser completo é a garantia desse elemento supremo ou elemento ínfimo, né, no caso do menor elemento, né? Então, essa propriedade faz com que os reais tenham propriedades interessantíssimas na matemática, e a gente tem um matemático chamado George Cantor, e o Cantor trabalhou com a infinitude de conjuntos finitos e infinitos. E ao trabalhar com isso, aparecem perguntas curiosas, tipo, existem conjuntos infinitos maiores do que outros? Mas se eles são infinitos, eles não tem como comparar. E o Cantor desenvolveu essa teoria dizendo que dá para comparar sim, é possível comparar conjuntos infinitos, inclusive dá para saber quando o infinito é maior do que o outro. Isso trouxe um problema para a matemática, né? Se vocês pesquisarem aí, Cantor morreu louco, né? Ele se internou e morreu louco porque ele foi o cara que construiu a teoria que trabalhava com conjuntos finitos e infinitos. A teoria é fantástica, é linda, é estudada até hoje, ainda tem problemas em aberto até hoje que a gente não sabe responder, porém, ele mesmo surtou com o fato de estar estudando coisas infinitas, da coisa ser tão abstrata, ser tão doida, que ele, infelizmente, teve esse final dessa forma, tá? Mas, lembrando, a gente não vai estudar nada dessas coisas, tá? Aqui é só relembrando um pouco sobre a nossa trajetória, né? A gente vem dos naturais, passa pelos inteiros, vai nos racionais e chega nos reais, que eu acho que é onde a gente praticamente para no nosso ensino médio, né? Lógico, a gente, se tiver oportunidade no terceiro ano, conhece os complexos, mas a gente praticamente explora essas habilidades, essas propriedades que estão dentro dos reais. Então, os números reais formam um sistema numérico fundamental para a matemática, né, abrangendo tanto os racionais quanto os irracionais. Eles são essenciais para modelar grandezas contínuas e para o desenvolvimento de várias áreas da matemática, como cálculo, álgebra, análise real. E as propriedades discutidas são vitais para a compreensão e operação dos números reais. Então, hoje, seja você um engenheiro, seja você um químico, um físico, um biólogo, essas propriedades matemáticas vão aparecer. E a gente termina usando as propriedades, operando nessas propriedades com a maior tranquilidade. Nenhum químico, nenhum físico, nenhum biólogo vai se preocupar em o conjunto dos reais é comutativo, é associativo? Não. Os matemáticos já se debruçaram sobre isso, já provaram, e não é à toa que todo mundo que vai para a área de exatas, por exemplo, paga cálculo 1, paga geometria analítica, paga álgebra linear, paga, sei lá, os fundamentos, estatística. Por quê? Porque todos nós tivemos a mesma base, seja um biólogo, seja um físico, seja um químico, nós aprendemos no ensino fundamental praticamente as mesmas coisas. Lógico, na teoria, né? Porque dependendo da escola, não teve esse conteúdo, teve greve, o professor faltou, teve isso, teve aquilo. Mas, no geral, a gente
passa por essa base matemática, né? Então, praticamente o que eu tinha para fazer na nossa primeira aula era isso, tá? Eu acredito que era mais ter esse primeiro contato com vocês, era mais para a gente ter esse resumo matemático, né? Um pouquinho da história da matemática, um pouquinho sobre as principais propriedades, né, que a aritmética trata, né? A aritmética está preocupada com essas operações, né, de adição, subtração, multiplicação, divisão. Depois a aritmética envolve radiciação, potenciação, entre outras propriedades, porém, são propriedades que a gente praticamente aprende no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, e utiliza até hoje de forma a continuar seguindo, independente do caminho, independente da área, né? Então, vou para a área da saúde, tá achando que não vai ter matemática lá, né? Não, não tem nada de matemática, não aparece nada de matemática, professor, tá? Aí você tem que fazer a dosagem de um paciente, aí entra a proporção, entra a razão, tem uma fração, nossa, velho. Então, assim, minha irmã, né, por exemplo, minha irmã é da área da saúde, né? Então ela é enfermeira e ela odiava matemática. Não vou para lugar nenhum com isso aqui, odeio. Nossa, minha irmã chegou um dia dizendo assim, caramba, eu tive que fazer uma dosagem de um paciente que era proporcional ao peso dele. Eu falei, legal, né? Correu tanto da matemática, velho, mas vai ter que usar a matemática básica, né, para fazer isso, pelo menos a matemática básica, né? Então acredito que correr de matemática é uma coisa que dificilmente a pessoa vai. Ela pode não estudar matemática avançada, lógico, mas a matemática básica vai ter que estar presente, vai ter que fazer parte do dia a dia, né? Bom, falei tanto, ninguém falou nada, cara. Agora eu queria que vocês falassem alguma coisa, comentassem alguma coisa, dissessem alguma coisa.